A questão da revisão da vida toda no INSS tem sido objeto de debates e discussões jurídicas. Embora eu possa fornecer informações gerais, é importante ressaltar que as decisões específicas e as possíveis consequências podem variar de acordo com a jurisdição e as circunstâncias individuais. A revisão da vida toda é uma possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, em que se busca considerar toda a vida contributiva do segurado, inclusive os períodos anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real e ocorreu a mudança na forma de cálculo do salário de benefício. Atualmente, o INSS tem adotado uma posição de suspensão da revisão da vida toda, alegando que aguarda decisões finais dos tribunais superiores para estabelecer uma posição definitiva sobre o tema. O que deve acontecer no futuro em relação a essa revisão específica ainda é incerto. É possível que ocorram decisões judiciais que estabeleçam critérios claros para a aplicação da revisão da vida toda, podendo resultar em novas regras ou diretrizes a serem seguidas pelo INSS. Para obter informações mais precisas sobre o andamento da revisão da vida toda e suas possíveis consequências, recomenda-se buscar orientação jurídica especializada, como a consulta a um advogado previdenciário. Um profissional qualificado poderá avaliar sua situação específica e fornecer orientações adequadas com base na legislação e nas decisões judiciais vigentes. Lembrando que as informações aqui fornecidas são de caráter geral e não constituem aconselhamento jurídico específico. É sempre importante buscar a orientação de um profissional para tratar de questões previdenciárias. A Advocacia Geral da União, AGU, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo a suspensão de todos os processos tramitando na Justiça que tratam da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Esta é a segunda vez que a Previdência tenta evitar o pagamento dos reajustes para os aposentados. Desde que o STF entendeu que o pedido de revisão é constitucional, os beneficiários da Previdência Social iniciaram a judicialização do tema, a fim de tentar aumentar o valor pago pela aposentadoria. Isso porque a revisão inclui para o cálculo previdenciário os salários recebidos antes de novembro de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. Quando um aposentado vence a ação na Justiça e não há possibilidade de recurso, o INSS paga dois valores, sendo o primeiro a atualização do valor da aposentadoria, ou seja, o valor mensal revisado e o segundo valor que o aposentado deixou de ganhar nos últimos 5 anos. Alguns atrasados se tornam precatórios, já que os valores são elevados. Ainda não há previsão para que o STF julgue o recurso da AGU. O governo entende ser necessária a suspensão, para que se dê maior estabilidade jurídica aos aposentados que ganharem a ação judicial. A situação da revisão da vida toda no INSS continua em constante evolução e pode variar de acordo com o andamento de processos judiciais e decisões dos tribunais. Embora seja difícil prever exatamente o que acontecerá no futuro, existem algumas possibilidades a serem consideradas. Decisões judiciais. Novas decisões judiciais podem ser proferidas em diferentes instâncias, como tribunais regionais e superiores, estabelecendo precedentes e diretrizes sobre a revisão da vida toda. Essas decisões podem afetar a forma como o INSS avalia e processa os pedidos de revisão. Mudanças na legislação. É possível que haja mudanças na legislação previdenciária que estabeleçam regras mais claras e abrangentes sobre a revisão da vida toda. Essas mudanças podem ser implementadas por meio de leis ou decretos que visam regularizar a situação e fornecer orientações específicas. Negociações e acordos. O INSS e as partes interessadas, como associações de beneficiários ou advogados previdenciários, podem buscar negociações e acordos para resolver a questão da revisão da vida toda de forma mais ampla. Esses acordos podem resultar em diretrizes específicas sobre como o INSS irá proceder em relação aos pedidos de revisão. Tramitação dos processos. Os processos judiciais relacionados à revisão da vida toda podem seguir seu curso normal, passando por diferentes instâncias e tribunais. O tempo necessário para uma decisão final pode variar, levando em consideração a complexidade do caso, a carga de trabalho do sistema judiciário e outros fatores. É importante ressaltar que as informações aqui fornecidas são baseadas no conhecimento atual e podem estar sujeitas a alterações. Para obter informações atualizadas e precisas sobre a revisão da vida toda e suas possíveis consequências, é altamente recomendável buscar aconselhamento jurídico especializado.